Já houve períodos na história que não precisava nenhum esforço para fazer parte do povo de Deus. Nenhum esforço, assim, vamos entender isso. Quando uma pessoa nascia, ele já nascia como parte do povo de Deus. Né? Porque Deus, ele pactuou com Abraão e o povo judeu, ou seja, a descendência de Abraão, com o tempo veio a ser o povo da promessa. Né? Quando alguém nascia como um judeu natural, ele já era povo de Deus, mesmo antes de fazer qualquer tipo de dedicação de si mesmo. Porque, na verdade, Deus havia pactuado com o povo, com a nação, com a descendência de Abraão. Entendeu? Independente de se eu fosse uma pessoa muito voltada ou não para Deus, eu seria assim mesmo o povo de Deus. Porque Deus escolheu uma nação específica em cima da terra, ou o povo judeu. Já ouviu falar que a salvação se origina do judeu? Fala a Bíblia. A salvação se origina do judeu. Por muito tempo isso foi perfeitamente aplicável. Ou seja, para a pessoa ficar numa condição aprovada por Deus, quem não era judeu, ele tinha que fazer uma conversão, ele teria que se tornar um crente. Era chamado os conversos, né? Os prosélitos, né? O crente, aquela pessoa que deixava outros povos, deixava o seu país, né? Como Ruth, por exemplo, e um sem número de outras pessoas, e ela se tornava parte do povo de Deus. Já ouviu falar naquela prostituta, né? Da cidade lá, né? Que ela mostrou fé em Deus sem ter nenhum conhecimento, mas só pelo relato do que ela ouvia, de como Deus Todo-Poderoso tratava o povo judeu? Então, ela se tornou parte do povo de Deus por expressar fé nele, embora ela não tivesse nenhuma perspectiva reservada para o povo hebreu, né? Mas ela acabou, sim, sendo aceita, né? Devido ao fato de que ela teve uma atitude positiva, o que muitos não tiveram, né? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Tem períodos que a história é diferente, né? Por exemplo, quando Adão e Eva foram banidos do paraíso, os primeiros dois filhos eles se desentenderam na questão de adoração, né? Caim acabou matando Abel, né? No que diz respeito à adoração e ser povo de Deus, a gente pode dizer que os dois eram, né? Mesmo Adão e Eva tendo se alienado de Deus, os filhos, obviamente, eles não podiam ser de uma outra religião diferente, porque não existia uma outra religião diferente que pudesse separá-los. Mas aconteceu que eles divergiram de opinião em relação à pessoa de Deus. Aí o próprio Deus disse assim: Caim, o pecado está à sua direita, agachado ao seu lado e poderá dominá-lo. Do tipo, ó Caim, você tem que melhorar essa sua atitude, né? Porque senão você vai ser vencido pelo erro. E não é que isso aconteceu. Caim não progrediu, embora tenha sido aconselhado, e ele se distanciou de Abel no que diz respeito à pessoa de Deus, e ele acabou matando Abel. Caim matou Abel. Ou seja, a primeira morte na história tem a ver com religião. Embora, obviamente, naquele período não tinha tantos títulos. A gente cansa de ver títulos diferentes, de denominações diferentes, né? Uma estatística mostrada recentemente, que na verdade não é tão recente, disse que surgem 10 religiões todos os dias, 10 religiões novas todos os dias. Eu acho que isso é muito pouco. Na verdade, surgem muito mais de 10 novas religiões todos os dias. Muitas delas perseveram, continuam existindo, e um bando delas também, né? Como empresas, elas que abrem as portas, dentro de um pouco tempo elas não perduram, não perseveram, ou vão numa espécie de falência, embora seja religião. Mas assim, segundo as escrituras, não tem nenhuma coisa, olha que tragédia, isso é trágico demais, né? Segundo a Bíblia, não segundo eu, segundo a Bíblia, não existe nada que mata mais em cima da terra do que a religião. Já viu falar no 666? 600 da igreja, coloca a pessoa contra Deus, e a pessoa fica achando que ela está no favor divino, porque ela está na religião dos pais delas. 660. Aí vem a marca da fera aí na mão, o governo de um país onde você vive, você pode defender um partido político, né? Ou se alienar, ou mesmo trabalhar a causa desse país, e receber uma marca na testa e na mão para a morte, porque você está indo contra Deus, embora não saiba, por causa do teu país de origem, por causa da política existente dentro do seu país. Então nós abordamos a religião como assassina principal, 600, e abordamos o outro 6, a política. E o terceiro 6 tem a ver com ganhar a vida, né? Tem a ver com o comércio. O comércio, não há nada de errado em ganhar a vida, pagar os seus boletos. O problema é que ao tentar ganhar a vida, a gente vai para direções, caminhos escusos, e nos tornamos capitalistas selvagens. Ou seja, a gente torna-se parte desse mundo materialista, alienado de Deus por causa de assuntos materiais. E isso é num grau tão elevado que, veja só isso, os países, as nações poderosíssimas, elas não estão preocupadas com a tua falta de moradia, com a tua doença, com os teus membros, com os teus filhos, com os pagantes de impostos, mas deixa surgir uma guerra e você vai ver a força que o país de origem vai demonstrar. Vai surgir milhões para matar pessoas, e sejam elas crianças, sejam elas idosos, elas serão esmigalhadas pelo país. Sabe por quê? Porque o país, a nossa pátria, é um ídolo que a grande massa das pessoas não sabe. É o nosso ídolo, que nós nos orgulhamos de morrer por ele. E os líderes religiosos, muitas vezes eles oram aos exércitos que estão de partidas nas fronteiras, dizendo: matem, derramem a última gota de sangue para honrar o seu país de origem. Ó, pátria amada, idolatrada, nos consumam de forma definitiva, porque nos tornamos idólatras, estúpidos, a ponto de nos apartar de Deus por causa da região, cor da pele ou faculdade ao qual nós pertencemos, né? Uma elite, uma faculdade. Pele branca é a minha pele, diferente da sua, que é negra, grande coisa. Todo mundo fede no segundo dia depois de morto, talvez até no primeiro. Então o diabo, ele é especialista, 666. Ele te caça como passarinheiro e te mata. Por isso estude a Bíblia, site jw.org. Não deixa que nada impeça você de estudar a Bíblia, porque nada nesse mundo vale nada. A gente tem uma causa maior ali na frente, depois dos 60, 70 anos, que a gente vai viver aqui nessa coisinha esquisita, que é essa história. E lá a gente vai realmente ver o que foi que nós fizemos. Se a gente tem uma passagem comprada, né, para usufruir aquilo que nós reservamos no céu, ou se nós nos tornamos carnais. Vamos repetir a pergunta lá como é que chama lá, o Cortella, né? Ele fala assim: o que foi que você fez com a sua vida? O que foi que você fez com o que a vida fez de você? Seja lá qualquer coisa, interessa é que você faça alguma coisa em sentido espiritual também. Se você não fizer, nós vamos nos encontrar lá e a gente vai cobrar essa conta.